Mas quando a gente pensa na formação inicial, né, de um analista, são 5 anos. É uma graduação, quer dizer, depende, né, do lugar, depende do programa, mas é um negócio meio impactante também, assim, né? Acho que qualquer jornada de formação, ela é cansativa, porque, pelo menos na minha experiência, todas as jornadas de formação que eu participei, chega uma hora que você não aguenta mais, assim, você fala. Inclusive, eu morro de admiração de quem faz 2 faculdades. Assim, é uma coisa que eu, sim, tenho profunda admiração, porque eu não tenho disposição nem intelectual, nem emocional para fazer outra faculdade. Zero nenhuma. Não aguentaria a aula todo dia, professor, prova, trabalho em grupo, prova. Não dou conta disso, não. Eu não Esse é tenho meu sonho estrutura. de princesa, viu? Só estudar. Esse é meu É, sonho, assim, do que trabalhar em é superestimado, tá? escritório. Já te É, adianto. É superestimado. Porque a gente tem uma ideia que quando a gente só estuda, a gente não tem nenhuma outra preocupação. Mas o lugar do aluno, na forma como a gente pensa educação no Brasil, é um lugar muito passivo. E a universidade, ela não está preparada para lidar com alunos em diversidade. Então, eles têm uma perspectiva muito meritocrática do estudo. E eu falo porque eu fiz o mestrado como bolsista integral, eu não trabalhei, eu só estudei os 2 anos do mestrado. E não vi nada assim que eu falasse, eu quero isso de novo. Durante muito tempo eu alimentei esse desejo, eu só queria estudar, só queria estudar, só queria estudar. Hoje eu não quero trabalhar, eu só quero ir para o samba e para a praia. Mas eu não tenho do que reclamar do meu trabalho, eu tenho um trabalho incrível, então tá tudo certo. Assim, acho que seria pior se eu trabalhasse numa coisa que não fosse de jeito, acho que daí seria mais sofrido, mas tá tudo certo. Mas se eu pudesse só ir para a praia, eu queria. Trabalhar da praia, inclusive. Bom, essa era uma outra coisa interessante, né? A ideia do trabalho intelectual, que eu achava que era o máximo, assim, nossa, trabalho intelectual é o máximo. Ser professor, dar aula, é muito legal, mas é muito puxado. E eu acho também que é pouco valorizado o fazer intelectual, né? Ele não tem o mesmo reconhecimento que o fazer prático, do que seria o fazer prático. Mas, pensando hoje no tema da aula, que se eu não estiver enganada, a gente está com a aula de suportabilidade racial agora, eu posso estar fixa nesse tema e posso estar enganada no meu cronograma, e a próxima é o amor preto cura, certo? Ah, muito bem, que às vezes a professora se perde no caminho. Lá no último encontro, quando a gente estava falando sobre, não me lembro qual foi o tema da última aula, eu dei a última aula, não me lembro o tema. É pegadinha para ver se vocês estão atentas. Qual é o tema da última aula? É sério, gente, qual é o tema da última aula? Já que eu estou Foi... um pouquinho misturado com a Nicanda. Aí eu estou aqui em Oroquema, não é nada disso, e no Grada Quilomba também. É Grada Quilomba? Não, a gente viu Grada Eu Quilomba acho, na Micanda. eu acho que foi a super-heroína Ah, Negra. isso! da Isso. Mulher Negra. Massa, essa aí mesmo. Já é isso, pronto. Eu saí dessa aula a 1000 por hora. Eu também. Muito, Sério? muito boa. Essa aula aí foi choque. Então, vocês esperem para ver o que eu estou organizando para o ano que vem. Porque eu sou da filosofia da Anitta. Cada vez que a gente sobe um nível, a gente tem que subir um nível melhor do que o nível anterior, né? Então, uma das coisas que eu aprendi esse ano com vocês, fazendo a Nicanda, é que uma trilha de estudo com foco, ela é muito mais proveitosa do que uma grande oferta de conteúdo que a gente não sabe muito bem para onde é que vai. Então, a ideia de organizar uma temática coletiva e poder a gente construir, de fato, um plano para cada uma de vocês, a partir do que vocês querem, eu espero que otimize o desenvolvimento de vocês teórico, racial, dentro das discussões raciais. Vamos ver, no final do ano que vem a gente descobre se deu certo a estratégia, mas esse ano, do que eu vivenciei nos lugares onde eu tive, isso super deu certo. A ideia da suportabilidade racial, na verdade, suportabilidade é um tema da psicanálise. Quando a gente pensa a psicanálise, ela tem uma base
que é o pensamento freudiano, que é onde nasce a psicanálise, e ela se constrói entre 3 premissas principais, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente, e como é que o sujeito, através das 3 instâncias, ego e superego e id, articula esses 3 lugares. Como é que essas 3 instâncias articulam esses lugares. E daí a decorrência da teoria psicanalítica, das coisas que ele vai pensar, quais são os processos de produção de pegar um bebê, aquele conjunto de músculos e nervos e sangue, e transformar ele num ser humano, num sujeito racional, que pensa, que produz razão, que produz vida. Essa etapa é o que Freud vai chamar de individuação, e ele vai explicar, através do lugar do inconsciente, como é que isso é produzido, né? O inconsciente como esse lugar não visto a olho nu, mas totalmente afetante da vida, né? Totalmente como algo que afeta a vida. Uma das coisas que o Freud, se eu estiver dando uma olhada, vocês me desculpem. Uma das coisas que o Freud vai dizer é que o sexo é um dos pilares civilizatórios da nossa sociedade. E ele é um dos processos de civilização, né? Qual é a diferença do civilizatório para a civilização? O controle da sexualidade é o que fez o ser humano se desenvolver enquanto civilização. Para os antropólogos, o que faz a gente sair do período pré-civilizatório para a civilização é o movimento de pinça. É a capacidade de fazer esse movimento que a gente chama de movimento de pinça. Para o Freud, é o controle do sexo. Quando a gente aprendeu a controlar o sexo, o ato sexual em si, a gente conseguiu desenvolver habilidades sociais, afetivas e culturais que nos permitissem, então, se desenvolver enquanto civilização, que é o repertório cultural, que, para Freud, sem a cultura não existe tecnologia. Sem um elemento da cultura, é impossível pensar em desenvolvimento tecnológico da própria razão, porque, para ele, essas coisas não se separam. E é interessante pensar, por exemplo, os movimentos que a gente tem vivenciado de enfraquecimento das relações afetivas e valorização das relações sexuais. Numa perspectiva freudiana clássica, isso seria uma regressão da humanidade, voltar para os instintos, para as pulsões primárias e abrir mão da razão como instrumento de organização da vida, ou seja, o desejo passa a ser o centralizador da vida. Espera aí que a minha bateria está acabando aqui. Deixa eu me ajeitar. Acho que eu vou ter que botar aqui. Aqui. Me ajuda, amiguinho, te ajudar. Pronto, voltei. Bom, por que eu estou trazendo essas ideias para a gente poder pensar um pouco o que a psicanálise está se propondo? Porque a ideia de suportabilidade, de suportar algo, é muito importante para esse processo de tornar-se indivíduo. Tem uma dimensão de suportar a própria vida e as contradições e as camadas que a vida tem, e tem uma dimensão de suportar a própria necessidade de controle da sexualidade. O fato é que o Freud vai dizer que o controle da sexualidade leva para o controle da própria possibilidade de expressão, porque a sexualidade é a nossa forma de expressar a nossa individualidade. Entanto que uma das ideias que o Freud desenvolve é que o momento que o sujeito se inaugura para o mundo é quando ele descobre que ele pode gozar. Para os homens, isso é algo catársico, porque eles entendem que aquele órgão externo que está ali o tempo todo na infância, de um lado para o outro, tem a função de oferecer prazer. Para as mulheres é algo traumático, porque elas entendem que elas não têm o órgão do prazer. Porque para Freud o prazer está associado com o poder, e o poder está associado ao falo. Então, e vale a pena dizer que a psicanálise é uma teoria feminina, é uma teoria escrita por um homem para explicar as mulheres. Ela não é uma teoria preocupada em explicar a sociedade, mas sim preocupada em explicar as mulheres, e as mulheres como pilar da sociedade. Porque o Freud está pensando, teoricamente, num período da história que a construção da ideia de mulher está nascendo na vida social, política, cultural e econômica. Então, ele está pensando esse novo sujeito social que ocupa a vida pública, a vida coletiva, e que impõe demandas a partir disso. Então, a ideia de suportabilidade está muito conectada com a ideia de suportar a ausência. Que a ausência é essa? A ausência do pênis. Então, o quanto nós somos capazes de suportar de forma global essa ausência.
Alguns teóricos da psicanálise, que sobretudo vão pensar uma psicanálise racializada aqui no Brasil, como o Davidson Faustino, vão fazer uma discussão que é uma discussão que está no Frantz Fanon, em Condenados da Terra, em Pele Negra, Máscara Branca, e em outros textos menos famosos do Fanon, de que toda a ideia de que Freud articula em torno da figura do pênis, que o Fanon vai chamar de falo, na verdade, é a própria ideia do sujeito branco. O grande falo seria a grande representação branca, inclusive porque o falo é representado pictoricamente através dos quadros, na historiografia, a partir do lugar do corpo branco. Então, a ideia de falo é a ideia do branco. O Fanon vai dizer que a grande ausência, tudo bem, ok, o que leva a mulher à neurose e à histeria é a ausência do falo, e a mulher precisa desenvolver a suportabilidade dessa ausência para que ela não chegue à loucura. Então, o inconsciente desenvolve mecanismos que se revertem naquilo que a gente chama de neurose, por exemplo, que são formas de lidar com essa ausência e com uma série de repressões para que essa ausência não seja externalizada. O Fanon vai dizer, a gente pega essa mesma ideia, só que a gente desloca essa ideia da ausência do falo para a pele branca. Então, a grande ausência do sujeito negro não é o falo, é a pele branca, que está simbolicamente representado no falo. Essa ideia da suportabilidade racial para pessoas negras, para muitas pessoas negras, é uma ideia de intenso sofrimento. Eu acho, a partir da minha experiência como psicanalista, que se suportar negro é um motivo de sofrimento para qualquer pessoa negra na nossa sociedade, dos mais politizados aos Fernando Feriado da vida. Em alguma medida, todos nós sofremos com a suportabilidade racial e temos que administrar a nossa dificuldade de nos suportarmos negros. Isso porque a ideia que a gente tem de um sujeito negro é uma ideia violentada e uma ideia subalternizada. Então, digamos que o repertório, ou é uma ideia supervalorizada e superestimada. Então, ou a gente é a Cláudia arrastada no carro da polícia, ou a gente é a Isa na capa da revista. Não existe um lugar real, possível, não violento ou não superestimado dentro da experiência preta. E isso, para nós, é sempre motivo de muita angústia. Embora nem sempre advertida. Que aí tem uma diferença da angústia vivida para a angústia divertida. Digamos que todos nós vivemos imersos numa grande angústia, mas poucos de nós temos a advertência dessa angústia, e a gente vai projetando ela em outras coisas. Então, a minha angústia é porque eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquele cabelo, eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele namorado, eu não tenho aquela namorada, eu não tenho aquela viagem, eu não tenho aquele peito, eu não tenho aquela bunda, mas a angústia, na verdade, pensando por esse caminho teórico que eu apresentei aqui brevemente, ela está assentada na ausência da branquitude. A angústia racial, a nossa grande angústia, tem atravessada por isso, e é importante que no trabalho da clínica se ofereça repertórios para que a pessoa em análise possa desenvolver suportabilidade racial e conseguir lidar com a sua própria racialidade, seja ela em qual marcador for, uma pessoa preta de pele clara, uma pessoa preta de pele retinta, uma pessoa preta de pele marrom, seja o nível racial, o nível de consciência, o nível de encontro, é preciso desenvolver essa ideia de suportabilidade racial. Dúvidas, perguntas, angústias, crises? Não é possível que vocês não tenham uma pergunta para fazer. Eu tenho. Então, por favor. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas eu fiquei intrigada com um texto que você colocou para a gente. O texto foi da Cláudia Rosa, né? Falando sobre os portadores de doenças degenerativas. E é uma apresentação de estudo de casos, né? E aí, talvez pelo fato de já estar um tempinho com você, falei, ela está apontando justamente por essa questão da suportabilidade racial, né? Claro, é o tema, mas assim, eu fiquei pensando exatamente o que poderia... Não pensei nessas coisas que você acabou de falar, obviamente, mas
eu fiquei imaginando que você estava estimulando, provocando a gente nesse lugar da angústia, porque eu, no segundo caso, eu já estava angustiada pelo próprio desenvolvimento do caso. Tem algumas situações que você acaba identificando na sua família, com colegas de trabalho, né? Que você vive com colegas de trabalho. Eu tenho uma mãe com Alzheimer, né? E também o sofrimento nosso, por ser uma família preta, também é interessante isso, porque até quando a gente procura um atendimento especializado, antes do médico, do psiquiatra, enfim, trazer para a gente a questão do tratamento, a primeira coisa que eles falam, e eu estou falando eles porque a gente já foi alguns, né? Neurologista, é falar do quanto ele fica impressionado de uma família preta ter condições de ir numa clínica daquela. É a primeira coisa. A minha irmã quer morrer, né? Ela quer sair, abrir a porta e vazar. Fala assim, chega. Mas não dá, porque é o que a gente tem e a gente precisa tratar a mamãe. Eu já sou mais, vamos aqui, né? Porque não dá. Mas isso é algo que ficou muito claro para mim, né? O incômodo, foi um incômodo. Minha mãe não falou nada, porque se minha mãe tivesse nos áureos tempos, né, ela entendeu, depois ela fez o comentário, minha mãe não está fora do ar, não. Eu falo para ela que ela fica fora do ar seletivamente. Então, ela fingiu que estava doida, assim, mas ela comentou, depois ela falou assim, então, ele sabe mais de preto que nós, né? Mãe, parece, né? Mas é muito forte isso. Para a gente foi muito forte, não foi só a primeira vez. Quanto que o médico, o especialista, ele estava incomodado, porque para poder tratar da minha mãe, então a gente tem que se apresentar, dizer de onde a gente veio, a gente não é daqui do Maranhão, eu trabalho em tal lugar, a minha irmã faz tal coisa, para ele poder ter um entendimento de como é que a família vive, como ela está vivendo essa doença, que é uma doença degenerativa. Ela tá acelerando, a cada mês minha mãe está acelerando mais o processo. Então, esse texto, por isso que eu disse que eu fiquei angustiada, porque primeiro me trouxe questões familiares e o que a gente está vivendo, né? E aí, depois disso, eu fiquei meio patinando na suportabilidade racial, porque o enfrentamento que eu estou trazendo, me expondo aqui, essa questão familiar, não tenho problema com isso, mas, assim, lembrei dos episódios da consulta, o quanto foi forte para a gente ver que eles queriam parabenizar que a gente tinha dinheiro para gastar naquela porcaria daquela consulta. Era quase isso. A minha irmã chegava a segurar na cadeira. Assim. E eu lá, linda, porque eu gosto de ver até o final onde vai a caca. E ainda dou estímulo, entendeu? E eles diziam, não, pois é, vocês são privilegiadas. Então, assim, Jaque, esse texto acho que foi muito interessante, mas, ao mesmo tempo, assim, esse seu preâmbulo sobre a questão da ausência vivida e da ausência divertida, e você trazer como o falo ser a representação branca, que não é um tema assim, que a gente, inaugural, porque a gente veio trazendo, né, de várias formas isso. Eu brinco com as meninas do nosso grupo, que a gente lê o livro, a parte, né, dos meninos que eu conheci aqui no Digeje, que você bate na gente de várias formas. Quando a gente pensa que a gente já curou, aí agora a gente vira esse lado. Aí agora no bumbum. Aí agora a gente vai se revirando. Ai, que horror. Estado masoquismo. Não, aí uma hora a gente para, aí a gente dá uma elaborada e fala, eu acho que a gente entendeu. De novo, vamos embora. Mas porque isso sacode muito. Nos nossos textos, a gente avança bastante. E muito avança por causa das aulas do Ionene. A gente traz... É impressionante. Foi uma jornada longa, né?
Foi muito longa, e assim, como é que a gente ainda lembra? Um puxa aqui, outro puxa. Não, mas não é isso, não. Eu lembro que a gente trabalhou isso com a Jaque, o conceito era assim, ela trazia no seu. É desse jeito. Então, isso é muito forte para a gente. Por isso que eu brinco de bater, é tipo máquina de lavar mesmo. A roupa para lá e para cá. E uma hora ela dá uma parada para encher a água e a gente bebe. Agora, eu acho que tem uma coisa importante no que você colocou, no que você trouxe, porque talvez a gente tenha uma ideia de que a angústia é uma coisa muito grande ou que a angústia é uma coisa muito indefinida. Quando, claro, cada um de nós, na sua história individual, na sua história familiar, na sua jornada individual, tem a sua própria angústia. Tem a ver com as suas experiências, com as perspectivas, com os atravessamentos. Cada um de nós lida individualmente com uma angústia específica e todos nós, brancos ou pretos, homens ou mulheres, somos atravessados por uma angústia individual. O Lacan vai dizer que a angústia é o que impulsiona o sujeito para frente, né? É a angústia que faz com que o sujeito se mobilize para tentar resolver, lidar, elaborar, acomodar, divertir, de alguma forma, dar um contorno para essa angústia. E aí tem a ideia de uma angústia que ela está estruturada em torno de experiências traumáticas e que ela vai construindo, então, em torno da pessoa, uma série de repertórios que são mobilizados ao longo da experiência vivida. Essa experiência vivida, que é a experiência cotidiana, ela tem micro processos angustiantes todos os dias. Quando a gente olha essa experiência vivida e coloca nela um atravessador racial, porque na nossa sociedade ele é estruturante, ou seja, toda a forma de funcionamento da sociedade brasileira foi criada, pensada e mantida a partir de um lugar racial, que se configura, que se performatiza em outros lugares raciais. O nós e o eles, os bolsonaristas versus os petistas, os cristãos versus comunistas, no fundo, o que está no jogo desses lugares opositivos, luz e sombra, dependendo da perspectiva, é a figura branco versus preto, porque essas são as figuras simbólicas estruturais, né? Elas estruturam a relação social e são estruturadas a partir da relação social, por isso que elas são estruturantes da nossa dinâmica social, que é uma dinâmica racial. Talvez em outras sociedades, o atravessamento estrutural pudesse ser gênero, ou casta, ou classe. Na nossa sociedade é raça. E os outros pilares que vão manter essa estrutura, estão vendo as crianças? Estão fervendo aqui na porta da minha casa. Massa. A rua é enorme, mas eles saem de lá e vêm brincar aqui embaixo da minha janela. Às vezes tira minha concentração. Esses pilares de estruturação, às vezes a gente tem derivações desses pilares que são os atravessamentos de classe, de gênero, de religião, de localização política, de localização territorial, de origem étnica, mas raça, branco e preto, são duas categorias que a gente sempre mobiliza para explicar e pensar as coisas no Brasil. Por isso que a gente não pode pensar numa teoria universal, porque as experiências são particulares, elas são particulares na vida do indivíduo e elas são particulares no território / sociedade que o indivíduo está inserido. Então, por que a psicanálise serve para nós? Porque o Freud está pensando uma sociedade ocidental, e a sociedade colonizada americana, do norte, central ou do sul, é uma réplica da sociedade europeia. Nós somos uma cópia, um projeto civilizatório a partir dos pilares e dos valores europeus. Então, faz muito sentido pensar essa teoria para olhar a nossa experiência brasileira, desde que a gente consiga fazer a leitura adequada do que a gente está lendo. É tipo ler um texto... Vou dar um exemplo prático, vocês vão entender o que é fazer uma leitura adequada, que é a ideia de tradução. E, aliás, tem um texto ótimo do... Não é Spivak, é aquele cara que inaugurou os estudos culturais. A imagem dele está na minha cabeça, mas eu não consigo lembrar o nome dele. É um homem negro, que ele é da Inglaterra, e ele inaugurou os estudos culturais. Não é Spivak. É um cara famoso, todo mundo fala dele. Eu vou lembrar até o final da aula. Eu estava lendo um livro de marketing. Dentre tantas coisas que eu estudei marketing, e eu estudo com uma certa frequência. É uma área que eu gosto bastante.
E aí estava lendo um livro super famoso, um dos clássicos da área, assim, do marketing moderno, e é um livro traduzido para o português, eu estava lendo a tradução em português, e aí ele vai... Oi? Stuart Hall. Stuart Hall, isso. Stuart Hall tem um texto lindo sobre a diferença de tradução, o que é tradução cultural, que é um texto que a gente usa muito na antropologia. E aí, justamente por esse exemplo que eu vou dar agora, vocês vão entender a ideia de tradução cultural, que nem sempre uma palavra ela tem o mesmo sentido e o mesmo significado em todas as culturas. Então, aquilo que se diz numa cultura sobre uma palavra, ideia, conceito, necessariamente, quando se traduz para outra cultura, para outra língua, se mantém a palavra, ideia, conceito. Então, eu estou lendo lá o livro, ele está falando umas estratégias, etc, 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 e ele usa, o tradutor, quem traduziu o livro, usa a expressão blog. Blog, blog, blog. Eu falei, nossa, mas blog no século XXI? Quem é que usa blog ainda no século XXI? Daí eu fui ler o original em inglês, para poder entender o que significava essa ideia de blog. Na verdade, o que ele está chamando de blog no original é comunidade, mas que por algum motivo o tradutor não traduziu como community, traduziu como blog, porque o tradutor quis usar o sentido prático e não conceitual da palavra, porque comunidade em inglês não tem nada a ver com fórum de trocas. Um fórum de trocas em inglês é um blog. Essa é a ideia de tradução, quando a gente lê um texto a partir de um outro lugar que não o nosso, e a menos que a gente tenha escrito o texto, nenhum texto que a gente lê é o nosso lugar, porque ele foi escrito por uma outra pessoa, outro lugar, mas o quanto próximo ou longe da nossa cultura esse texto está, e o quanto ele exige que a gente faça esse trabalho de tradução do que está sendo dito. A tradução, às vezes, ela é muito importante, porque ela possibilita a travessia entre lugares, e a tradução, às vezes, é limitadora, porque ela está presa à ideia da palavra, e a palavra comunidade inegável. O que está escrito é verdade. Então, e essa tradução, ela pode atrapalhar ou ampliar a nossa compreensão do que está sendo dito. Quando a gente pensa em termos psicanalíticos, sendo a psicanálise uma teoria de 100 anos atrás, escrita num outro lugar que não o Brasil, por uma outra pessoa que não brasileira, ela exige muito da gente o tempo todo esse movimento de tradução para ajustar como as coisas vêm sendo pensadas. Então, a gente pode pensar que, genericamente, a grande angústia das mulheres é a ausência do falo, e que, genericamente, de forma genérica, essa ausência do falo leva as mulheres a um processo de deslocamento de si, que é essa ideia de angústia. É algo que não se satisfaz porque não está conectado a si mesmo. Mas quando a gente vai olhar na experiência individual das mulheres, embora muitas mulheres vão ser atravessadas de uma forma ou de outra por essa angústia do gênero, necessariamente não é este o maior problema da experiência das mulheres. Então, muitas mulheres vivem bem com o lugar de gênero. Não são todas as mulheres que se sentem deslocadas de si mesma por estarem atravessadas por uma característica de gênero. Tipo, você é mulher, tem que ter filho, você é mulher, precisa casar, você é mulher, precisa saber cozinhar, e são atravessadores de gênero. Para algumas mulheres, isso não é nenhum tipo de problema. Para algumas mulheres, está tudo bem. Para outras mulheres, isso é um problema. Só que é coisa um pouquinho mais complexa do que isso. Um pouquinho mais, porque na psicanálise nada é tão simples, ao mesmo tempo tudo é muito simples. Quando a gente vai pensar numa ideia de... Já vou te passar, tá, Cintia, a palavra. Quando a gente pensa numa ideia de angústia racial, os mecanismos ou os lugares onde essa angústia se manifesta são muito micro. Elas não estão necessariamente num grande lugar imaginário, mas elas estão muito mais numa vivência individual e pontual do sujeito, e principalmente por estar enraizada na nossa cultura, né, arraigada na nossa cultura, essa violência simbólica, essa angústia racial, ela está no campo da fala. O tempo todo, a fala produzida é atravessada por lugares raciais e, normalmente, de forma violenta. Hoje eu estava trabalhando aqui no meu quarto, tem uma vizinha bolsonarista maravilhosa aqui na casa da frente, e quando o Lula ganhou, a gente botou música, botou Lula lá, enfim. Eu moro numa rua bem residencial. E aí, hoje, um rapaz negro, veio fazer uma entrega, porque eu sou fofoqueira, tá? Por isso que eu sei dos detalhes.
que eu fico só da minha janela para olhar na rua. Um rapaz negro veio fazer uma entrega na casa dela, um rapaz que ela já conhecia, acho que ele estava entregando água, pela forma como ela falava com ele, e aí meu cachorro começou a latir, meu cachorro é preto. E aí a fala da mulher foi: este preto não cala a boca. Ela está falando do meu cachorro, né? Mas simbolicamente ela estava falando da gente, porque nós somos pretos e moramos nessa casa, e quando o Lula ganhou a gente comemorou. Então esse é o enquadre simbólico. Isso é uma experiência racial divertida. Como eu já tenho advertência dessas coisas, elas me chegam e eu sei o lugar que eu manejo elas. Se eu não tivesse advertência, como eu não tive durante muitos anos da minha vida, essas coisas iam chegar e eu ia tomar no lugar do ressentimento. E aí o ressentimento ele ia me causar angústia, raiva, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade de socialização e a percepção de que sempre as pessoas se refeririam a mim dessa forma raivosa, em qualquer lugar que eu tivesse. A longo prazo, o que isso causa na psique de pessoas negras, na economia psíquica de pessoas negras? Dificuldade de se relacionar, dificuldade de socializar, dificuldade de ocupar espaços coletivos, dificuldade de se colocar em espaços coletivos, porque a fala produzida em torno daquilo que é preto é uma fala atravessada pelo ódio, que é o ódio estrutural da angústia racial do branco, porque cada vez mais o branco deixa de ser parâmetro, e isso coloca o mundo deles em xeque. Né? Um mundo todo pensado a partir de um lugar de privilégio e de centralidade já não é mais tão central assim. Então, se o único modelo de beleza não é a beleza branca, isso quer dizer que as mulheres brancas vão ter que se esforçar para serem bonitas? Isso já coloca, né? Ser bonita não é mais só ser branca. Ser bonita tem a ver com outros critérios, malhar o corpo, ter peito grande, ter cabelo liso, seja lá o que for, ser branca já não é mais o único critério para beleza. Esse é o efeito psíquico de concursos de beleza que criam a ideia de a mulher negra mais linda do mundo. Ou quando se diz assim, fulana de tal, uma mulher negra, foi eleita a mulher mais linda do mundo. Isso é uma quebra de estereótipo de beleza, que bagunça todo mundo estruturado a partir de uma ideia central de que a beleza é branca. E que para ser bonito basta ser branco. Ou performar a branquitude, para quem tem a pele muito clara. Diga, Cíntia. Eu até abaixei minha mãozinha, porque eu tenho um exemplo muito parecido com a Viviane, quando ela contou da mãe dela. Porque minha mãe fez uma cirurgia num hospital de ponta aqui em São Paulo, nesse final de semana. E eu tô fazendo tratamento com a minha mãe desde o começo, e eu coloquei que eu queria uma ortopedista mulher. Porque é muito difícil achar essa especialidade, né? E eu fui percebendo que como eu fui me moldando para acompanhá-la nessa consulta, né? Seja do jeito que eu estava me vestindo, do jeito que eu estava me portando, não tenho nenhuma situação para dizer fui maltratada ou sofri racismo no ambiente. Mas é muito evidente ali de como as pessoas se comportavam em ver, né? Aquelas duas mulheres ali naquela clínica de ponta e tudo mais. E isso eu percebo que é muito do meu dia a dia também. Eu trabalho no mercado corporativo, estou no corporativo há muito tempo, escritório na Faria Lima, toda aquela história aí que a gente sabe de como esses ambientes são violentos também. E muitas vezes entender, putz, como é que eu vou me moldando para fazer parte desse ambiente, para exercer o meu trabalho da melhor forma, basicamente, mas a minha existência ali, ela existe de qualquer forma, né? Então, percebo das pessoas que não falam, as pessoas que ignoram a minha presença e de outros colegas e tudo mais, mas assim, o quão eu resisto de estar lá. Então, acho que eu já passei por um momento mesmo de falar, não é para mim, não tô cabendo aqui, mas entro num lugar também, não, vou fazer parte disso, tá tudo bem, vim aqui para fazer meu trabalho, eu vim aqui para estar em consulta com a minha mãe, né? E aí eu queria até te perguntar, com esse seu exemplo, já que quando a sua vizinha faz isso, finge que não é com você, passou, você não tem relacionamento, supera, como lidar com isso, porque isso você ouviu. Tem muitas coisas que acontecem com a gente que a gente não escuta, a gente não sabe o que é, mas a gente percebe, a gente tem a leitura do ambiente. Porque eu sempre fico me perguntando, né, qual é o lugar de você estar blasé na situação, finge que não é com você, ou finge que não está acontecendo, ou qual o momento que você quer encarar ela de frente, sabe? Eventualmente, não bater boca, mas falar, e aí? Tem alguma coisa para me dizer? O que está acontecendo? Acho que eu tenho que ter um lugar ali, tipo, o que eu faço diante dessa situação, sabe? Eu nunca finjo que não está acontecendo, porque eu acho que isso não é, para mim, a melhor saída para o meu emocional.
mas eu tenho estratégias. Então, por exemplo, se eu vou numa loja comprar uma roupa e eu sou maltratada e para mim é porque eu sou negra, eu simplesmente saio. Eu não sou do tipo de pessoa que fala, agora eu vou comprar mesmo, que agora eu vou provar que eu tenho dinheiro, vai me atender. Não, amor, meu dinheiro você não vai levar. Dá licença que eu vou numa outra loja que queiram o meu dinheiro. Então, isso eu faço em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu tiver e eu achar que o tratamento, a menos que eu não tenha a possibilidade de fazer isso, né? Mas se eu tenho essa possibilidade de escolher aonde eu uso meu dinheiro e com consciência eu tento consumir produtos, serviços de pessoas negras. Então, eu só uso coisa de pessoas brancas se eu realmente não achar mesmo uma opção de um profissional negro, porque eu acho que sai de um lugar... Ô, filho, Zé? Fecha para mim aqui a porta, fazendo favor. Obrigada, filho. Porque eu acho que tem um lugar que a gente precisa ter consciência e fazer as coisas de forma consequente mesmo. Não vai cair de maduro, os brancos não vão deixar de ser racistas, e a gente precisa começar a ter escolhas que tenham consequência, que levem a gente, de fato, para algum lugar. Então, quando eu tenho a possibilidade de escolher um serviço, um produto, eu escolho de uma pessoa negra, e se eu vou num lugar, pode ser qualquer lugar, e eu achar que a pessoa não me atendeu adequadamente porque eu sou negra, eu vou problematizar. Um exemplo bem prático. Meu filho está fazendo acompanhamento com endocrinologista, tem endocrinologista no convênio, mas eu quis escolher um médico homem preto para ele passar, porque eu achei que isso ia ser importante para a autoestima dele. E aí saí procurando, achei um no Rio de Janeiro que fazia atendimento online, passei ele com o médico, o atendimento foi adequado, dentro daquilo que eu esperava, a consulta foi cara, não precisava ter pagado, podia ter passado ele em qualquer médico do convênio, passa no que tiver vaga, mas depois da consulta, o médico esqueceu de mandar os exames. E eu fiquei cobrando a secretária dele uma semana. E ele é um médico afro-afirmado, ele não é só um médico, porque tem médico que é só um médico preto. É só um profissional preto, a pessoa é preta e está ali prestando serviço. Esse é um médico preto que trabalha numa clínica preta, que tem um produto voltado para a comunidade preta, mas também atende pessoas brancas. Quando terminou o atendimento, que passou uma semana e o exame não chegava, eu perguntei para ela, ele é assim com todos os clientes ou só com a gente, porque a gente é preto? Porque ela falou assim, como que ela falou para mim? Não, senhora, ele deve ter esquecido mesmo, a gente aqui é uma clínica voltada para a comunidade preta. Mas é que eu acho que é tão inconsciente isso para nós, esse lugar da sujeição negra, nós estamos tão socializados de que para o negro qualquer coisa serve, que nós fazemos isso de forma inconsciente. A gente trava uma relação com as pessoas pretas e coloca elas nesse lugar de qualquer coisa serve de modo inconsciente, porque isso está entranhado na nossa pele, está dentro da gente. Agora, uma coisa também bem prática, que eu não faço, só se for um negócio muito ultra grave, é bater boca na rua, porque eu tenho uma filosofia que vão dizer de mim qualquer coisa, menos de que eu sou uma pessoa que não tenho educação. Então, eu vou discutir, mas eu vou discutir aqui, eu posso estar morrendo por dentro, mas eu vou estar aqui, ó. O tom de voz não levanta, a fisionomia não muda, mas isso é uma questão também pessoal, assim. Eu faço isso porque eu acho que é uma forma de quebrar eles, da perspectiva que eles nos olham, desse lugar de sujeitos irracionais e tal. Mas antes de eu passar para a Cristina, eu queria trazer mais uma questão, um exemplo dessa ideia da angústia, porque eu queria muito que a gente conseguisse olhar para a experiência da angústia como algo pequeno, que se alimenta desse lugar grande, mas que como é que isso na nossa dinâmica individual e nos relacionamentos vai sendo alimentado, construído e mantido, principalmente porque a próxima aula a gente vai falar sobre afeto. Minha mãe é uma mulher negra e foi doméstica a vida inteira, tal. Moramos hoje eu, ela, meu padrasto, meu filho, meu cachorro. A gente mora num bairro de classe média, aqui em São Paulo. Classe média quase alta ali, um bairro de classe média, né? Uma rua de casas, tal. E a minha mãe tem uma coisa que ela sempre acha que as pessoas, e que não é delírio, é real, que as pessoas confundem ela com a doméstica da casa. Sempre. Então, se ela está lavando o quintal de bota e avental e alguém chega para tomar uma informação, para medir a água, ela diz que o rapaz da água tratou ela como se ela fosse a empregada. Uma vez,
A podóloga que faz a unha do meu pé é uma mulher negra, que veio em casa fazer a unha e cobra caríssimo para vir em casa, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, se quem não pode não paga, quem pode paga. Mas ela vem na minha casa fazer minha unha e ela veio, uma mulher negra. E minha mãe disse, quando ela chegou, minha mãe falou assim, eu não gostei dela. Eu falei, por quê? Porque quando ela chegou, ela me tratou como se eu fosse empregada, porque eu abri a porta para ela entrar e ela não pediu licença para entrar na minha casa. Uma coisa tão pequena, mas que para minha mãe está coberta de razão, é a casa dela. O mínimo que a pessoa tem que fazer é falar, com licença, estou entrando na sua casa. E aí minha mãe disse, se eu fosse uma mulher branca, ela não entraria sem pedir licença. Porque provavelmente a minha mãe vivenciou isso ao longo da vida. Isso é angústia racial. Essa angústia da invalidação, de você não vale nada, então eu não ligo para você, que é um pouco do que a Cíntia colocou, né? Da roupa que a gente usa, do jeito que a gente fala, tá cotidianamente no nosso dia a dia e a gente é submetido a isso, só que a gente não consegue ter advertência, porque a gente não tem espaço de reflexão sobre isso. E aí, o que que a gente começa a achar? Que ou a gente tem um problema, eu tenho um problema, por isso que as pessoas não gostam de mim, o problema sou eu sou chata, eu não sou legal, eu não sou simpática, ou que a gente não é bom o suficiente para fazer aquilo, ou que a gente não pode ser amada, porque as pessoas me tratam mal, as pessoas me tratam com uma posição de desdém, e, na verdade, tudo isso é racismo, que gera essa angústia racial que vai se reverberar nessas percepções emocionais, nesses pequenos lugares emocionais. Eu tenho uma prima de 27 anos, que já deve ter trabalhado, sei lá, uns 30 lugares, porque ela entra no trabalho, ela é uma jovem negra, ela entra no trabalho, e depois de uns 20 dias, ela começa a achar que as pessoas não gostam dela no trabalho, que as pessoas estão falando mal dela pelas costas, que as pessoas estão tratando ela mal, e aí ela sai. E aí logo depois ela arruma outra, e aí ela sai, ela arruma outra, e aí ela sai, porque é esse o ciclo. E muito provavelmente, e aí tem duas coisas. As pessoas podem, de fato, estar tratando ela mal, pelo desgaste racial que as pessoas brancas têm, e ela já pode estar com isso tão inculcado nela, com isso tão fixado na percepção emocional dela, que mesmo que isso não aconteça, é essa autocrença que ela alimenta, de que as pessoas não gostam dela porque ela é uma pessoa inadequada. E ela não consegue verbalizar o que é essa inadequação. Eu, como psicanalista, sei que é porque ela é uma mulher negra. E como ela tem dificuldade de assumir essa negritude, é muito mais difícil ainda conseguir ter uma relação advertida com isso. Então, ela acha que ela tem algum tipo de problema. E aí ela faz tratamento para depressão e para ansiedade, porque ela tem uma permanente sensação de que ela é inadequada. E isso faz com que ela fique muito triste, muito angustiada. Mas a base desse problema, certamente, é o narcisismo racial, que ela deve ter vivido em alguns períodos e que hoje está tão incrustado no emocional dela que ela já não consegue mais diferenciar quando é o narcisismo racial de fato ou quando é essa autocrença que ela alimentou. Não sei se eu consegui ilustrar bem essa ideia de como isso é pequenininho, mas o quanto isso é significativo dentro do processo do desenvolvimento emocional. E é importante que a gente, então, consiga desenvolver habilidades de suportar a nossa própria racialidade. O que isso quer dizer? Por exemplo, aceitar nosso cabelo, aceitar os nossos traços físicos e corporais, aceitar a nossa ancestralidade, aceitar as próprias limitações que o racismo nos coloca, conseguir separar o que é o racismo, o que somos nós de fato. Já vou te passar, Cristina, a palavra. Na segunda-feira, eu fui na gravação lá do Programa da Cultura e encontrei uma amiga minha, ela é head de diversidade de uma empresa de tecnologia. E aí ela falou assim, vamos ali comigo jantar, tô morrendo de fome, vamos tomar uma caipirinha, conversa, não sei o quê, tem uma pessoa lá que eu quero te apresentar. Cheguei lá, ninguém mais, ninguém menos que a Rede Global de Diversidade do Nubank. Não a conhecia, uma pessoa super simpática, estava a dona do Intercept, ela, a Grazi e eu, e a gente ali conversando, 4 mulheres negras, conversando, falando de filho, casamento, atividade física, cocô, uma conversa normal, como qualquer conversa que a gente tem com as pessoas, nada de ativismo, tal. E eu fiquei pensando como isso, na nossa experiência, é raro. A gente ter a possibilidade de somente existir. E aí uma das conversas que a gente teve foi justamente sobre isso. O que é o racismo que nos exige e o que somos nós que realmente queremos fazer? Então, será... E eu até lembrei da Emanuele, que colocou no grupo essa semana, não sei se vocês viram, esse desabafo de que ela queria ser a melhor na área dela.
Mas a gente quer ser o melhor na nossa área, porque a gente quer, ou porque o racismo diz que a gente não pode e a gente quer provar que pode. E tudo bem também querer provar para o racismo que a gente pode, mas será que vale o nosso esforço, a nossa saúde mental, física, emocional? Será que isso vale a nossa vida, né? A nossa sanidade? Acho que é um pouco esses os lugares da ideia de suportabilidade, de o quanto a gente realmente suporta o nosso lugar racial e o quanto isso nos possibilita ter um olhar crítico, inclusive para pensar essa própria estrutura racial, fora dos estereótipos, de uma forma propositiva, de uma forma afirmativa e de bem-estar, mas, ao mesmo tempo, com criticidade desse mundo, de como ele funciona. Diga, Cris. Eu estou aqui olhando, né, ouvindo todas essa tua explanação sobre essa angústia e sobre essa suportabilidade, né? E eu sou uma mulher branca. No meu processo de racialização, né, olhar para isso, ouvir isso, é sempre me remeter a algo que, na condição da minha pele, já que eu nunca vou passar, né? Nunca vou passar. Porque o racismo estrutura dessa forma, né? Mas só segura um pouquinho, só para não esquecer. Esse é um ponto muito importante, porque a gente tem a vã ilusão de que o racismo só afeta pessoas pretas. Isso. Mas se o racismo é uma estrutura, então ele afeta toda a sociedade, inclusive pessoas brancas. Digamos que o tipo de afetamento ele é de ordem diferente, mas a origem do afetamento ele é igual, porque o mesmo processo de adoecimento mental sistemático que mulheres são submetidas é o mesmo processo de adoecimento sistemático que pessoas negras são submetidas. A única coisa que muda é as estratégias que o sistema, a estrutura, utiliza para esse processo de desgaste, desse desgaste identitário, vamos usar essa expressão. Eu sempre tento fazer esse exercício de construir essa ideia, porque parece, se não passa a impressão que pessoas brancas só tem uma pessoa blindada desse tipo de adoecimento psíquico, que é o homem branco. Mas ele está exposto a outro tipo de adoecimento psíquico, porque o inconsciente ele é um espelho e ele reflete tudo que ele absorve. Então, uma pessoa que origina e que causa violência, porque o mal da humanidade, a desgraça do mundo é o homem branco, é o homem mesmo, o homem branco, é ele que iniciou todos os processos destrutivos em massas da história da humanidade, foram os homens brancos. Ele é a grande chaga humana, ele tinha que ser extinto do mundo, o homem branco. E o seu par correlato, que muitas vezes se utiliza da estrutura para poder ocupar esses lugares, que é a figura da mulher branca. Mas o único sujeito nessa estrutura que ele não é afetado diretamente por ela é o homem branco. E por isso que é tão difícil mudar a estrutura, porque ele é quem criou a estrutura. O homem branco produziu, criou, organizou a estrutura social, e para mudar a estrutura social, ou a gente muda o homem branco, ou a gente destrói o homem branco. Só que a ideia do homem branco já superou o corpo físico do homem branco e ela já se tornou um modelo de relacionamento, de produção de ideia, de produção de riqueza, de produção de mundo, de produção de vida. Então, agora, o nosso desafio é mudar a forma como as ideias funcionam. Por isso o livro do Krenak, né? Ideias para amanhã, ideias para mudar amanhã. Como? Agora ele fez o último para o futuro, né? Ideias para o futuro. Por isso, o foco na construção, e também por causa da questão indígena, né, da forma como os indígenas pensam o mundo. Nesse lugar da ideia, porque ela já extrapolou o corpo físico do homem branco e ela está num lugar fora dele. Se a gente matar todos os homens brancos do mundo, a ideia vai continuar existindo. O Hitler morreu, mas o hitlerismo e o próprio nazismo ainda existem, porque ideias extrapolam corpos, porque elas se moldam a estruturas. Então, passa a ideia que mulheres brancas estão fora desse processo, elas não estão,
por conta da estrutura de opressão de gênero, que é a mesma estrutura de opressão de raça, só muda o marcador identitário, mas o processo de adoecimento, de invalidação, de subordinação, de opressão e de exclusão, ele é o mesmo, mas quando se intersecciona com raça, ele ganha outros atravessadores, porque poder não é uma categoria fixa, poder é uma categoria relacional. Eu tenho poder em relação a quem está comigo no jogo social. E aí, nessa relação, numa régua de poder, eu estou acima ou abaixo do zero. Poder não é uma categoria fixa, poder é uma categoria relacional, assim como identidade também é uma categoria relacional. Se a gente fosse fazer uma régua de lugares, de marcadores, talvez a Cíntia teria mais poder do que eu, por ser uma mulher com a pele mais clara do que a minha. Eu teria mais poder do que a Vivi, por estar no Sudeste e não no Nordeste. E nós três somos mulheres negras. Porque poder depende do interlocutor, depende de com quem se conversa. Talvez com um homem branco, de nós três, a Cíntia tivesse mais poder pelo lugar profissional dela. Talvez fosse a Vivi, talvez fosse eu. Tudo isso depende do jogo da relação, não é um lugar fixo. Ele é móvel e ele se molda a partir da dinâmica relacional. Mas só para dizer, senão depois eu vou esquecer, senão a gente cria a ideia de que mulheres brancas. Eu fico muito brava quando eu escuto pessoas brancas dizer porque eu sou privilegiado porque eu sou branco. Não, você não é privilegiado porque você é branco. Você só é branco no mundo que valoriza a branquitude. O privilégio também é relacional. O nível de loucura, de adoecimento que eu, enquanto mulher negra, vivencio, você, pessoa branca, também vivencia. A única diferença é que talvez eu, enquanto mulher negra, não tenho o privilégio da cegueira. Lembra do ensaio sobre a cegueira, do José Saramago? Eles ficaram cegos de tanto ver branco. A cegueira é descrita como preto. As pessoas, geralmente cegas, descrevem a cegueira como preto. No ensaio sobre a cegueira, quando eles perdem a visão, eles veem branco. Porque Saramago diz que eles ficaram branco de tanto enxergar e não ver. Por isso, o ensaio sobre a cegueira. Quem nunca leu o livro, o filme é fantástico, mas o livro é melhor. Eu super recomendo ler o livro. E aí cria, então, essa ideia de exclusão e de exclusividade. Não tá todo mundo fudido, todo mundo na merda. O único que está salvo é o homem branco, mas ele está salvo porque ele jogou a bomba e saiu correndo. Tipo, ele subiu lá em Marte, jogou a bomba e ficou lá em Marte. Por isso que ele está salvo, porque ele criou a bomba, ele criou a forma de jogar a bomba, ele determinou aonde ele ia jogar a bomba, então ele tem o privilégio de pensar e produzir a estrutura. Por isso que a gente fala que para mudar a estrutura de poder, precisa mudar os sujeitos que ocupam os espaços de poder, para que a gente possa ter outras cabeças pensando outras formas de organização da vida. Senão, a gente continua mudando os corpos, mas as ideias, porque o mundo branco já saiu do corpo do homem branco, continuam sendo produzidas, reproduzidas e mantidas, mesmo por pessoas negras. Aliás, inclusive por pessoas negras, né? Porque o homem branco não vai chamar para sua mesa para tomar vinho com ele, comer caviar, alguém que pode envenenar ele, obviamente. Ele vai chamar aquele que ele sabe que não vai tirar dele nada, vai acrescentar para ele, vai trazer para ele outras coisas ao invés de tirar o que ele tem. Então, é a dinâmica que funciona. Mas siga, Cris, no seu raciocínio. Eu também tenho muita crítica a essa fala do mundo branco, do privilégio e tal, né? E o meu raciocínio era esse mesmo, né? São lugares diferentes desse sistema opressor, dessa estrutura opressora e que traz sofrimento. Mas o que eu ia colocar, já que é que quando Freud diz, né, que o poder está no falo, e quando o Fanon fala, né, que o falo é representado pela ausência do branco, né, para o povo preto, eu fiquei aqui, né, pensando, né, Freud falou sobre o falo porque o clitóris ainda não tinha sido descoberto, né, com certeza, porque as mulheres nessa relação da sua sexualidade, elas, com a descoberta do clitóris, o falo perde essa magia do prazer para as mulheres. Não? Claro que não, óbvio que não. O clítoris já existia, entanto que os masturbadores, não, como é que chama?
os consolos, os vibradores já existiam, era cura para histeria. O diagnóstico de histeria era orgasmo, e é assim que surgem os vibradores, é uma coisa até conhecida, e necessariamente prazer não tem a ver com... O que o Freud vai dizer? Que o clítoris é um pênis reprimido. A prova de que a mulher é reprimida é que ela tem um pênis reprimido, que é o clítoris. E necessariamente o prazer da mulher, a ideia de prazer da mulher não tem a ver com a masturbação. O prazer da mulher tem a ver com o prazer da mulher tem a ver com... Não é servir, não é ofertar. Tem um termo. Mas o prazer feminino, ele está muito ligado à possibilidade de ofertar, de doar, de cuidar, de acolher. As mulheres são ensinadas que é assim que elas podem ter prazer, que é como elas vão sublimar ou como elas vão lidar com essa frustração da castração, e a própria constituição, né, do órgão sexual feminino ser interno, a constituição da vagina, do canal vaginal ser interno, é uma das construções populares de senso comum e até científicas do como o papel da mulher é acolher. Digamos que o prazer clitoriano, ele é recente na construção social feminina, bem recente, talvez dos últimos 40 anos para cá. 2008 a descoberta do clítoris, né? O primeiro estudo do clítoris é de 1969, mas a primeira imagem dele é de 2008. Mas que ele tem uma associação com prazer já se sabe há muito tempo, entanto que tem rituais tradicionais antiguíssimos, centenários, em países do Oriente Médio e do Norte da África, de mutilação do clítoris para negação do prazer. Mas digamos que não existe uma correlação direta entre o clítoris e o prazer feminino, porque o prazer feminino está muito ligado nesse campo do servir e do ofertar, que também é muito lugar do prazer da mulher negra. Eu tenho uma cliente que eu atendo, que é uma executiva, uma diretora executiva de uma grande empresa, inclusive, assim, que eu não posso dizer quem é, porque ela é uma mulher muito, 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 eu não vou nem dar dicas assim, senão vocês vão saber quem é. E é muito doido pensar como uma mulher publicamente tão empoderada vive uma relação emocional de servidão total das relações que ela estabelece. Porque o repertório social, racial, ensina que, como mulher, o prazer dela, a satisfação dela tem que ser o prazer e a satisfação do outro, e como negra, mais ainda. Então, é um lugar de anulação para a satisfação do outro. Hoje, na sessão, eu disse para ela assim... ela está muito doente, está com vários problemas de saúde, está muito estressada, está com várias questões emocionais muito sérias, assim mesmo. E aí eu estava dizendo para ela, falei assim, e aí ela falou assim, eu estou muito cansada, eu não sei o que eu faço. As pessoas não conseguem entender o quanto eu estou cansada. E aí eu, infelizmente, não me segurei, mas às vezes não dá. Eu disse, óbvio que elas não vão perceber que você está cansada. Enquanto você se cansa, elas descansam. Por que elas vão dizer para você assim, descansa agora que eu vou trabalhar? Porque você se preocupa em manter o bem-estar de todo mundo, para as pessoas isso é confortável, enquanto você oferecer, elas vão continuar recebendo. Essa é a dinâmica das pessoas. Nós temos que botar um ponto final. E aí ela ficou muito brava e disse que eu estava dizendo que os pais delas eram acomodados. Eu falei, eu não disse nada, eu só disse que enquanto você trabalha, as pessoas descansam, o restante foi tudo elaboração sua. Mas por que eu trago esse exemplo? Porque nem o fato de nós estarmos em posições de poder tira de nós esse lugar cultural construído de servidão, de estar no lugar de cuidar dos outros. Tem uma música do Arlindo Cruz que a Alessi Brandão gravou, que chama Maria de um Só João. E ela vai... É uma música que o Arlindo Cruz escreveu, mas a Alessi Brandão vai cantando e ela vai dizendo, né? Jura ser Maria de um Só João, ai que servidão, ainda passa roupa no ferro de carvão, ai que escravidão. Você ainda é do tempo que a vovó dizia que mulher tem que ser dona de casa, tem que ser do lar. E aí a Alessi Brandão vai falando, não, sai disso, vamos para o mundo, vamos viver a vida, tem mais coisa acontecendo. Mas essas construções de que a mulher é o sujeito que serve, também está na construção de que o negro é o sujeito que serve. É ele que serve, é ele que cuida, é ele que garante a estrutura. E isso é muito foda, porque no texto da Lélia, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, o que a Lélia está discutindo é exatamente isso. O sujeito negro foi produzido para ser o sujeito da estrutura.
ou seja, o sujeito do cuidado. Na sociedade patriarcal, o sujeito da estrutura é o homem, não é a mulher. A mulher é o sujeito do suporte, não da estrutura. Logo, se a gente consegue produzir no sujeito negro uma criticidade racial, ele já tem todas as ferramentas psíquicas para ser o sujeito político, porque ele já foi projetado para o mundo, não para o mundo externo, não para o mundo doméstico. Para as mulheres, é uma puta barreira romper o doméstico para o social. É uma barreira muito grande. Romper esse lugar, entanto que as mulheres constroem carreiras em áreas domésticas, enfermagem, docência, serviços administrativos, que são áreas de cuidado, de suporte, de ofertar apoio. Não são áreas de liderança, de inovação, como, por exemplo, engenharia espacial. É raríssimo. Por quê? Porque tem uma barreira cultural psíquica que impede a mulher de se ver simbolicamente fora do espaço doméstico, fora desse espaço do suporte, e não consegue se pensar como alguém que produz estrutura. O sujeito que produz estrutura na nossa sociedade é o homem e o corpo negro, porque todos os trabalhos historicamente projetados no corpo negro são trabalhos estruturais, que garantem o funcionamento da sociedade, não são trabalhos de suporte, de cuidado. Inclusive o trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico é um trabalho estrutural. Sem ninguém para lavar a roupa, para fazer a comida e para limpar a casa, a gente não consegue manter o mesmo nível de produtividade econômica que a gente mantém no mercado de trabalho. Então, muitas mulheres não conseguiram construir carreiras longas porque elas não tinham com quem deixar os filhos. Aliás, esse é um impeditivo real de mulheres para o mercado de trabalho. Com quem que esses filhos ficam? Então, quando a gente olha as coisas dentro de uma chave simbólica, a gente consegue deslocar símbolos tão hegemônicos, porque essa é a ideia de tradução que o... Como é o nome dele, Vivi? O Stuart Hall. O Stuart Hall construiu. Então, dentro da experiência lá, 100 anos atrás, quando Freud está falando de falo, quando Freud está falando de clítoris, quando Freud está falando de sexualidade, masturbação, como é que a gente desloca isso para uma tradução no Brasil de hoje, nas experiências raciais que a gente tem hoje, e quais são os sentidos e os significados que a gente tem disso hoje? Acho que esse é um pouco do exercício. A psicanálise sozinha não responde isso, por isso que eu tenho usado o feminismo negro como uma ferramenta para me ajudar a olhar para essas coisas e pensar elas. Diga, Cíntia. Super interessante esses exemplos que você está trazendo, e acho que tem alguns, me identifico com alguns, né? Até no sentido de o mercado, né? Esse local de trabalho sempre vai te levar para esse lugar, me serve humano, faz isso e tudo mais. E aí tem um caminho, né? Para ser mais fácil, vou servir. Ou tentar muito ciente também, não vou pro caminho mais fácil, vou pro caminho do embate. Aí fica naquele quase meio termo de chamar de negra raivosa, né? Porque você não quer servir. Tipo, não estudei tanto para isso, né? Eu não corri tanto atrás para ter essa caneta na mão, mas quer te levar para esse lugar. Eu acho que é por isso também que parecem muitas mulheres empreendedoras também, né? Porque elas não conseguem ou ficam totalmente esgotadas de estar nesse ambiente do servir. Então, às vezes, é melhor sair para poder fazer o seu negócio, para poder colocar de pé o seu negócio, né? Outra ilusão. É outra ilusão. Vai servir também, de certa forma, né? Mas é porque a gente está sempre... Quando a gente não tem advertência, que é essa sacada da análise, a gente está sempre preso em teias fictícias. Hoje eu estava na academia e falei, velho, por que será que a gente se esforça tanto, pensando nas clientes da semana, nas mulheres que eu atendi essa semana, por que a gente se esforça tanto para ser outra coisa do que não a gente? Será que é tão mais fácil quando a gente fala assim, ok, é isso aí, é isso aqui que tem, vamos ser felizes com isso aqui. Tem um esforço fodido para tentar ser alguma outra coisa que nunca é o que a gente é. E a gente gasta, investe energia psíquica, financeira nisso. E por que o empreendedorismo é outra cilada? Porque daí a gente sai de um lugar de eu quero ser uma preta empoderada, então eu vou ser businesswoman, e a gente cai num lugar fictício, que é essa ideia do empreendedor branco, que não existe, quer dizer, existe numa proporção muito pequena, por isso que é unicórnio. Porque, no geral, a vida do empreendedor ela é muito difícil. Você começar um negócio do zero, sem investimento, porque como os negócios, a maioria dos negócios começam, e você manter isso por anos, uma empresa com 100 anos de existência, não é uma coisa simples. E não é simples nem para ninguém, nem para o branco, nem para o preto. Só que daí a gente sai desse lugar de que eu não quero
performar isso, então eu vou para esse lugar, e só que se frustra, porque não consegue ser aquilo que supostamente deveria ser ao estar naquele lugar. E isso também é muito problemático, eu acho, assim. Eu não tenho problema de ser chamada de preta raivosa, sou mesmo, se achar ruim eu mordo. Não tenho problema de falarem para mim que eu pareço piriguete. Pode falar, sou mesmo, dou para todo mundo, dou mesmo, dou para quem eu quiser, quantas vezes eu quiser, aonde eu quiser, e foda-se quem não estiver gostando. Porque, com o tempo, essas identidades, para mim, foram sendo advertidas em análise e eu fui ressignificando elas. Porque elas não falam de quem eu sou, elas falam do que as pessoas leem. E as pessoas leem N coisas da gente. Mas eu tenho muito claro quem eu sou, o que eu quero e o que eu espero. Eu espero, no próximo ano, no verão, tirar férias em Ibiza. Por quê? Porque eu acho Ibiza um lugar maravilhoso e eu quero ir. Ponto final. Se não falar que eu sou patrícia, que eu sou burguesa, mas eu já faço análise há tantos anos, então eu já tenho muitas coisas que eu já consegui lidar na análise. Quando a gente não tem essa estrutura, é muito mais difícil de conseguir romper com essas coisas. Porque o valor do outro, ainda mais para a gente enquanto negro, o valor do outro, porque é o outro que reconhece nossa existência, né? Porque a nossa existência é negada enquanto pessoas negras. Nós somos negados no mundo. Essa é a origem da palavra negra, é a ausência. Então, é o outro quem reconhece quem eu sou. E a gente tem dificuldade de reconhecer quem a gente é, a nossa potência, a nossa beleza, a nossa inteligência, a nossa capacidade, porque a gente precisa o tempo todo do professor, do patrão, do pai, da mãe, do chefe, do diretor, do psicanalista, de alguém dizendo assim, você é bom, você consegue, você pode, porque a gente não consegue se inaugurar no mundo, a gente não consegue dizer para o mundo, eu estou aqui neste mundo e eu estou ocupando, eu não estou disputando o mundo com você, eu estou ocupando o mundo com você. Não sei se fica clara a diferença de disputar o mundo e ocupar o mundo. O racismo nos leva a disputar o mundo. Nós temos que disputar o mundo com os brancos. E eu fico pensando que nós precisamos ocupar o mundo. E ocupação tem a ver com força, tem a ver com estratégia, mas, sobretudo, tem a ver com foco. Foco. Eu tenho um objetivo, uma coisa que eu quero fazer nesse terreno, então eu ocupei, ele está ocioso, dá licença, eu ocupei ele aqui, vou construir uma casa, criar um jardim e vou resistir para que isso aconteça. Não sei se faz sentido para vocês, essa diferença entre disputar e ocupar, mas eu acho que a gente precisa disputar menos, porque nós não temos as armas deles e nem a força deles, e ocupar mais esses territórios, esses lugares, porque nós temos inteligência e estratégia para isso, né? Nós somos imigrantes, nós imigramos para cá, enquanto africanos, e nós construímos um puta legado cultural nesse país. Não dá para pensar Brasil sem pensar preto. Não dá, não tem como. Estava vendo hoje a reportagem da Gal Costa, que fizeram da morte dela, e em vários momentos, nos momentos mais decisivos da carreira dela, qual foi o recurso estético que a Gal Costa usou para se afirmar como grande artista? O recurso afro-brasileiro. Fios de conta, roupas esvoaçantes, afro-indígena, né? Adereços indígenas, até uma identidade indígena ela assumiu, que é o álbum Índia, e é o álbum que mais recebeu o prêmio, é o álbum mais importante da carreira dela. Aonde que a Gal Costa é indígena, pelo amor de Deus? Em que lugar? Aonde? Na descendência? Nos traços físicos do corpo? Aonde que a Gal Costa é indígena? É um recurso estético que ela usou e que vendeu super bem, porque tem um apelo emocional na nossa cultura muito forte, que é a nossa raiz indígena e africana. Então, isso é ocupação. Isso é ocupação silenciosa. Mas como ela é uma ocupação desprovida de objetivo, ela passa a ser incorporada dentro das narrativas hegemônicas. Quando a gente tem objetivo do que a gente está fazendo, que é a ideia de construir legado, a gente consegue produzir um caminho que ele tem que ser escalonável. A gente tem que começar a escalonar tecnologias de ocupação para que outras pessoas reproduzam isso em outros territórios e não fique preso aos nossos corpos. Porque a gente, diferente dos brancos, que as ideias extrapolam os corpos deles, em nós, nossas ideias ficam presas aos nossos corpos e a gente morre porque a gente não constrói legado. A gente não produz legado. E a gente precisa produzir legado. É que legado não dá like no Instagram, né? E nem convida para a festa da Vogue.
infelizmente, no Brasil, e também não faz publi de 100 mil para Prada. Mas a gente precisa construir legado, e isso é muito sério, isso é muito importante. Não sei se a Cíntia queria falar mais alguma coisa, senão eu vou encerrar para a gente ir para a próxima aula. Não? Então, eu vou encerrar isso daqui, e aí a gente entra no outro link e já começa a próxima aula. Ah, você vai fechar mesmo, né? Vou fechar mesmo. Vai expulsar já, tá. Aí tem o outro link da outra aula, e a gente se conecta lá.